Mas da onde veio a Fabi? Nossa, como eu vim parar aqui é a coisa mais engraçada do mundo, na verdade. Assim, existiu o engraçado e existiu o programado, né? E a história... Bom, eu sou baiana, né? Com esse meu sotaque um pouco misturado depois de 30 anos de América, mas eu sou baiana. Eu conservo muita coisa da minha cultura, né? Não brasileira, mas eu falo em termos de Bahia mesmo, né? Mas assim, foi muito engraçado porque eu fui passageira de Disney aos 13 anos, aos 15 anos. Consegui enrolar muito bem meu pai, porque na verdade você vem aos 15, né? E aí aos 13, eu sempre tive amigos mais velhos, eu falei, pai, eu queria ir agora aos 13 anos, porque os meus amigos vão. Ele falava assim, mas aos 15 você não vai? Eu falei, não tem problema, eu não vou. Aí quando eu completei 15, eu falei, pai, é o seguinte, essa excursão agora vai para Washington e Nova York. Eu não fui quando eu tinha 13 anos. E assim foi. Aí ele falava para mim que ele não podia ter 2 filhas, que eu valia por umas 10, né? Então é aquela filha que convence o pai, né? E vai fazendo tudo, na verdade. Enfim, eu vim parar aqui, eu fui fazer um Student Exchange Program na Europa. E meu pai, acho que ele me amava muito, ele vinha me mandando estudar em tudo quanto é lugar no mundo, né? Porque ele me amava demais. Você dava muito trabalho, né? Exato, acho que foi mais ou menos isso daí. Mas, na verdade, então eu tive, assim, foram 2 situações. Então, eu tinha vindo para cá já através de uma agência de turismo que era de uma amiga minha. Vim visitar Orlando, que é Universal Não Fique Triste, né? Não posso falar que eu vim visitar a Disney. Fui muito bem treinada para isso. Então, eu vim a Orlando. E aí, depois, quando eu voltei, eles tinham um operador aqui. Quando eu voltei desse programa de estudante da Europa, eles me chamaram para saber se eu queria vir fazer training. Esse training foi muito engraçado, que ela me chamou para vir a trabalho, como training de guia, ou seja lá do que era. Só que, na verdade, meu pai que pagou tudo, né? Então foi um patrocínio, assim, completamente. Ele que... Não, olha, você vai, mas aí era assim, o seu pai paga a passagem, seu pai paga a comida, seu pai paga a hospedagem, seu pai paga... Meu pai pagou tudo, né? E, enfim, eu vim, me apaixonei, mas voltei para o Brasil. E eu tinha um namorado de muitos anos. Essa que foi a parte mais engraçada. E eu achava que eu ia casar. Eu trabalhava com meu pai na época, ainda estudava e tudo, mas trabalhava com meu pai. E eu achava que eu ia casar. E não rolou, né? Ele falou pra mim que ele era muito novo e que ele não estava pronto para casar. E o namoro acabou. Era um namoro de 4 anos, mais ou menos, 5 anos. E aí, o que meu pai fez? Mandou eu viajar de novo. Vai curar a cabeça, Vai filha. curar a cabeça. A cidade é Salvador? Salvador. Salvador, Era né? Salvador. Era não. Tá lá. Afundou ainda. Tá lá. E aí eu vim curar, né? Vim curar dor de cotovelo. Ele falou, então vai passear, vai visitar seus amigos e vai para Orlando. E aí, desculpa. E aí eu vim para Orlando. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que foi assim, foi muito engraçado. Eu cheguei em Orlando e com uma semana, com a maior dor de cotovelo, eu conheci uma pessoa e acabei adiando a minha volta. E nessa coisa de adiar a minha volta, fui pedindo em casamento. Esqueceu rápido. Aqui desconecta, né? Aqui. Meu Deus. Não, depois dessa daí, deixa eu abrir a champanhe aqui, né? Vai. Não, mas É a primeira vez, tá? É a primeira vez que o Gão... Se eu descobrir que não foi a primeira vez, Hugo, você tá ferrado. Não, mas assiste todos. É a primeira vez, o Gão. O Gão... Esse é o legítimo, né, o Gão? Esse é. Você é louco, aqui não tem. A única coisa que não é verdadeira aqui. Pode falar. É o horário de chegada. É seu relógio que não funciona. Esse é o verdadeiro, né? É porque tem espumante que não é champanhe. Tem, não é isso? Essa ainda não. Isso é a verdade. Esse espuma, explode. Esse explode também? É. Eita. Olha só. Fabi, você tá com moral mesmo. Nossa. Hã? Aí, ó, vai lá, Hugão. Tan, tan, tan. Quero ver Olha. Mas segura. Tan, tan, tan. Pode mirar aqui, pode mirar. Peraí, aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Aê! Mas vem pra cá, oi! Adorei. Então, pra lembrar da dor de cotovelo que foi curada em Orlando. Foi curada. Obrigada, amor. E
já arrumou logo um casamento. E arrumei rápido. logo um casamento. Não, mas não, o mais não. engraçado, gente, foi assim, ó. Eu voltei pro Brasil, né? E, lógico, eu aceitei. Na dor de cotovelo dessa. Aí eu falei, lógico, que horas? Que dia que a gente casa? E aí eu voltei pro Brasil. E eu tava com meu pai conversando, eu falei, pai, vou casar. Ele falou, e aí, voltaram? Eu falei, não, com outra pessoa. Aí seu pai falou assim, deixa eu te falar, filha, vamos pra China uma semana. Não, ele, bom, enfim, ele falou, filha, você, como é que ele falou? De você eu espero tudo. Aí foi que ele falava, eu não podia ter mais de uma filha, né, porque você vale por umas 10, enfim. Mas foi assim que começou. Então, isso foi em 91, mais ou menos. Entre 91 e 95. Na verdade, em 91 foi quando eu terminei o programa de intercâmbio, que eu vim para cá. E eu fiquei indo e vindo. Em 95 foi quando eu terminei o namoro e que aí eu conheci a outra pessoa. E que eu fui... 95 não, 93. A Júlia nasceu em 98. 95 foi quando eu fui pedido em casamento, enfim. E aí começou a minha vida aqui, né? Eu sempre trabalhei, eu estudei turismo e tive a graça ou a sorte de poder continuar trabalhando aqui em Orlando com aquilo que eu amava, com aquilo que eu gostava. E aí eu fui ficando, né? Eu vim muito nova e assim eu tinha uma oportunidade de ir muito ao Brasil e voltar. Então, para mim era muito tranquilo. A gente eu ia e voltava. E em 2000, eu resolvi ir com uma amiga minha de infância. Ela, na época, tinha ido estudar na Califórnia, quando eu vim para cá estudar. E aí a gente decidiu abrir a Kalua, que foi muito engraçado. Eu já trabalhava com turismo e Manuel, dono do Camilas, na época, falava para mim. Eles sempre me viam trabalhando muito. Então ele perguntava para mim, o que é que falta para você abrir a empresa de vocês? E o meu pai, na época, também começou a me cobrar muito. Né? Aquela coisa de, pai, eu investi, eu paguei, eu fiz, você vai ficar fazendo o quê? Aquela coisa toda. Então, a gente resolveu abrir a Kalua, que foi no ano de 2000. Então, a gente completou 20 anos ano passado. E que foi, assim, maravilhoso. A gente abriu em 2000, 2001, teve Setembro 11, já para batizar... Já para chegar e falar assim, vamos ver se essas meninas sabem o que elas estão fazendo. Caramba. Né? Coincidiu realmente no dia mais trágico. Foi. A gente abriu em agosto, dia 7 de agosto de 2000. Aí no dia setembro 11 do ano seguinte, a gente teve Setembro 11. Mas assim, eu brinco muito para falar, e hoje a gente estava conversando exatamente sobre isso. Eu não tenho história triste para contar. E eu acho que essa coisa de falar que... eu estava conversando com um amigo meu. E aí a gente estava falando da cultura do americano. Não, eles não se interessam. Não, se interessam sim por história. Eles querem saber sim de onde você vem, o que você fez, o que você estudou, quem é a sua família, né? Sim. E é uma realidade isso. Então, assim... Mas eu, de fato, não tenho... Eu tenho história engraçada para contar. Porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, foi aquela coisa bem de nordestino, que chega em São Paulo, só que foi em Orlando. E não tinha ninguém esperando no aeroporto. Por quê? Essa amiga minha, que os pais eram donos da empresa de turismo, que eu tinha acabado de fazer intercâmbio, eu estava indo estudar em Berkeley. Meu pai tinha pago a faculdade, eu já estava de mudança, toda pronta para estudar em São Francisco. Não, mas você já não estava noiva? Deixa eu te falar. Eu tinha esse meu namorado Como no Brasil. Como é que esse cara não te pega no aeroporto? Não, esse no Brasil. Isso foi antes. Tá. Vamos pegar o papel e a caneta. Né? Você tem que fazer o índice. Você tá moscando hoje. Não, tô não. Não, porque ela falou o seguinte, que ela voltou. Né? Aí ela falou com o pai dela que ia casar. Aí o pai dela achou que era com o outro. Aí ela falou, não, já é com o daqui. Já é com daqui. Mas esse que eu tinha, esse meu namorado do Brasil, que eu tava lá ainda namorando com ele, eu já tava, meu pai me mandou estudar. E ele ia me mandar para São Francisco, ia para Berkeley, na cidade, estudar, né? Foi aí quando eu decidi, quando nessa termina de namorado, enfim, que eu ia para a faculdade estudar lá em São Francisco. Eu decidi, essa amiga minha falou para mim, não, vem para cá, eu tenho uma operadora de turismo, que ela filha, os pais dela eram os donos da agência de Salvador, que eu viajei para estudar na Europa.
tá? Então a gente se conhecia. Peguei, tá? conectei. Conectou. Então ela falou pra mim assim, vem pra cá que você trabalha aqui comigo e a gente opera os grupos. A mãe dela tinha uma maior agência de Salvador que chamava Espaço Turismo, ela trazia 1.500 crianças em junho, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, nossa, Cal, mas meu pai vai me matar, né? Eu não vou, a faculdade tá paga, tá tudo lá certo. E aí eu fiz, como eu já dava trabalho mesmo, né? Eu falei, uma mais, uma menos, vamos deixar assim. Uma faculdadezinha, um semestre só. Já vou. E aí eu vim pra cá. Só que é o seguinte, eu cheguei no aeroporto, ela falou pra mim assim, eu te pego no aeroporto e você dorme lá em casa. Vou te falar, ela nunca apareceu no aeroporto, eu nunca dormi na casa dela. Meu Deus. Então, assim, ó, eu cheguei no aeroporto de Orlando, eu já tinha vindo a turismo com guia, né? Guia, tia não sei quem, né? Sozinha, não. Aí eu cheguei, eu olhava assim para um lado e para o outro. O que eu vou fazer? Deus, cadê essa mulher? Cadê? Aí eu peguei um táxi. Era aquele táxi amarelão, tá? Não sei o quê. Eu fui, eu tinha o endereço do escritório dela. E ela era recém-casada. E aí, eu chegando no escritório dela, no estacionamento, eu vi um cara saindo. Eu falei, acho que é o marido dela. Aí, falei, né? Me apresentei. Ele falou, a Ana saiu. Ela estava atendendo o filho do prefeito. O prefeito, sei lá, alguém de Salvador que estava aqui em Orlando na época. Não tinha nem Instagram, né? Pra gente poder... Instagram. Não tinha nada, nem Facebook. Nem Facebook, nem Instagram. E não tinha nem Google Map. Era aqueles mapas assim, ó, gigantes. 4 rodas. Era. O negócio era sério. Era. E aí, ela não apareceu, né? Cheguei lá, fiquei esperando. Ele falou, entra lá no escritório, espera que ela vai voltar. Eu falei, tá bom. Aí, sei lá, não sei que horas da tarde, da noite, já ela voltou. Entra lá, dorme 4 semanas lá. O escritório, deixa eu te explicar, juro por Deus, era metade disso aqui assim, né? E aí eu falei, Cal, tá, então eu vou dormir na sua casa, né? Era o que tava combinado. Ela falou, não cabe na minha casa. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não cabe. Ela falou, não, você vai pegar um hotel. Bom, enfim, resumindo a história... Eu fui procurar um hotel, fiquei no Omni Rosen, que era sabe aquele hotel assim? Hoje ele é Rosen só. Sim. Não tinha quarto, não tinha nada, tava tudo lotado. E foi essa minha chegada. Aí ela falou assim, você aluga o apartamento. Eu não sabia que tinha que botar depósito, nem que tinha que pedir para ligar a luz. Eu tive que alugar móveis, porque também achei que ia ficar na casa dela, né? E lá vem patrocínio. Seu pai com os cabelos já em pé. E meu pai já ali, né? Santo pai. E aí eu aluguei apartamento, liguei luz, não sei o quê, tarará. Nunca aconteceu o emprego, nunca aconteceu dormir na casa, nunca aconteceu nada, entendeu? Daquilo que tinha sido prometido. Enfim, eu fiquei pouco tempo, não fui para Califórnia. Viajei, o meu namorado, antes da gente terminar, ele veio para cá, a gente viajou o mês inteiro. A gente pegou um avião, fui para São Francisco, eu acho, ou para Los Angeles, sei lá, e a gente viajou até o México de carro, viajei um mês, aí depois eu voltei pro Brasil. Aí a gente terminou e aí começou a minha história do conta pro pai que casou, e não é com ele, é com outro. E aí que deu essa história. Entendi. Mas foi assim, mais ou menos, entendeu? Mas você ficou virou sócia dela mesmo assim? Dessa moça, não. A minha sócia foi uma amiga minha de infância que ela tinha ido estudar na Califórnia. Essa mulher mora aqui ainda? É sua amiga? Ela mora... A gente é amiga, sim. Ela mora... Quer dizer, a gente é amiga não. A gente não se... Ela mora em Atlanta. Tá. Né? Tá. Ela mora em Atlanta. Aí depois eu descobri que era o seguinte. Ela era ciumenta. Então eu não podia dormir na casa dela porque ela tinha ciúmes do marido. Entendi. Entendeu? Entendi. Então foi boicote mesmo. Foi boicote, foi. Convidou, mas retalhada. Convidou, mas não entregou, né? Arrependeu. Arrependeu. Ela se arrependeu. Ela tá vendo aqui. Não tem problema, cara. Não, mas eu sou muito grata, porque tudo que eu aprendi, na verdade, do turismo, eu aprendi com a mãe dela. Você foi trabalhar com a mãe dela depois? Eu trabalhei aqui, né, com a família dela. E depois ela se mudou para Atlanta. O irmão dela trabalhou aqui, tocava a empresa. E aí meu pai pressionou muito. E eu tive que sair. Eu tinha que decidir. Eu ia embora para o Brasil, eu ia estudar, ou eu ia abrir alguma coisa. Foi quando eu decidi abrir a Calua. Foi na época que como é que chamava o antigo dono do Camilas?
O Manuel. Manuel. O Manuel era dono do... meu portuguesinho. Gente boa demais. Todo mundo fala bem dele, né, cara? Manuel era figura, um cara muito empreendedor. É porque eu não sei, vou fazer uma pergunta. Ele é vivo ainda? Ele só vendeu? Né? Porque eu não conheço. Ele mora no Brasil, ele é de Santa Catarina. Ah, tá. Tá.